Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Continuando nossos estudos na pergunta 279, Kardec questiona o seguinte: todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Quer dizer, todos os espíritos podem ir a qualquer lugar, participar, se envolver em qualquer tipo de sociedade? Olha que resposta. Os bons vão por toda parte, e assim deve ser, para que possam influenciar sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Quer dizer, os bons espíritos vão por toda parte. Mas aonde eles habitam, os espíritos inferiores ainda não podem chegar, porque senão perturbaria a paz, perturbaria a harmonia com as suas más tendências, com as suas paixões inferiores, né? Então, eles são interditados de ir. Então, não são todos os espíritos que podem ir a toda parte, só os bons. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Como se relacionam? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Então, os bons espíritos estão sempre preocupados em ajudar os de ordem menos evoluída a crescerem, a progredirem. Estão sempre preocupados com o bem-estar de todos. Então, a relação deles é exatamente essa. Lutando para que todos melhorem, para que todos progridam. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Somos induzidos pelos maus espíritos ao mal? Muito mais do que podemos imaginar, né? Então, os maus espíritos estão, de alguma forma, sempre tentando nos induzir ao mal, nos induzir ao desvio do caminho do bem, né? E a resposta é o seguinte: por que eles fazem isso? Pelo despeito que lhes causa e não terem merecido entre os bons. O desejo que neles predomina é de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o bem supremo. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. E isso não se dá também entre vós outros? Interessante isso, né? As pessoas que às vezes não estão numa situação melhor e também não lutam para isso e não querem estar numa situação melhor, se incomodam quando vê alguém por perto com uma situação melhor. Se incomodam quando vê alguém por perto progredindo, crescendo espiritualmente e materialmente também. Então, daí sentirem a necessidade de perturbar e tentar, de alguma forma, por despeito, né, atrasar ou embaçar a vida daquele que está caminhando, que está progredindo. E isso a gente tem que ficar sempre atento, que às vezes a gente está com planos bons, às vezes a gente está caminhando bem, às vezes a gente vai à casa espírita pela primeira vez, assiste uma palestra fantástica, a gente sai de lá maravilhado, sai satisfeito, feliz, sai imaginando que esse é o seu novo rumo, que aí está a sua caminhada. E lá embaixo ele encontra alguém que diz para ele assim: você está frequentando aí? Cuidado, hein? Aí ele se assusta e diz: por quê? Você está sabendo de alguma coisa? Não, longe de mim, não estou sabendo de nada. Quer dizer, olha o que ele fez, ele te insinuou a deixar o que você está fazendo. Ele não disse nada, é pior do que se ele tivesse dito, porque agora a sua cabeça pensa mil e uma coisa. Se ele tivesse falado isso ou aquilo, você ia comprovar se é verdade ou não, mas ele não disse nada, ele deixou as dúvidas no ar.
Isso são pessoas ainda influenciadas por espíritos que não nos quer bem, que quer nos atrapalhar, que quer impedir os nossos progressos. Na pergunta em cima diz que são as pessoas e ainda que não têm muita experiência, né, que são espíritos ainda inexperientes alcançarem. Os que espíritos inexperientes são alvo desses espíritos para que eles não alcancem, né, um bem maior. Então, por despeita, por inveja, por ciúme, uma série de coisas levam certos espíritos a nos induzir ao mal ou nos desviar do caminho do bem. É por isso que Jesus fala, ver primeiro se esses espíritos vêm de Deus. Quer dizer, então a gente tem que estar sempre atento, porque a gente está tão bem, tão satisfeito, está indo bem, caminhando bem, vem uma pessoa e joga um balde de água fria em cima da gente, como diz a história, né? Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, que a gente aprenda a ser o nosso sim, sim e o nosso não, não, para que a gente não se desvie do caminho, porque muitos vão estar tentando nos desviar do caminho. Pessoas que não têm conhecimento nenhum do Espiritismo, por exemplo, mas que te vê frequentando, lançam mil e umas anatemas, sem ter nem noção do que está falando, mas falam. Muitas das vezes são alvo de espíritos que querem te desviar do caminho do bem. Então, fiquemos atentos, lembremos sempre das palavras de Jesus. Vê primeiro se esses espíritos vêm de Deus. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se vê e se compreendem. A palavra é material, é reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão dos seus pensamentos, como para vós o ar é do som. É uma espécie de telegrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Muito interessante isso, né? O que leva o nosso som é o ar. E o fluido cósmico universal leva os nossos pensamentos. Então, se comunica através dos pensamentos. E o pensamento, quando bem direcionado, tem a velocidade incrível, entendeu? Tem uma rapidez imensa. Então, é através do pensamento que os espíritos se comunicam. Muito bom lembrar que também eles se comunicam com a gente através de pensamento. E nós, às vezes, não se comunicamos com eles através do pensamento, mas eles veem os nossos pensamentos. Isso é muito importante. Olha a pergunta aqui mais interessante ainda. Pode os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Pode ocultar um dos outros? Eu posso esconder de vocês os meus pensamentos. Nenhum de vocês sabe o que eu estou pensando agora. Mas a nível espiritual, eu posso fazer isso com relação aos espíritos, e os próprios espíritos podem também ocultar um do outro os seus pensamentos? Essa é a pergunta. Podemos ocultar os nossos pensamentos? Não. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem, por isso, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisível a outros espíritos se julguem útil fazê-lo. Então é bom a gente lembrar disso também, né? Que com um grau superior, uma evolução maior, o espírito pode se tornar invisível ao próprio espírito, a outros espíritos. Mas no plano espiritual, tudo verge através do pensamento. Pensou, deu vida, plasmou, apareceu. Como pode os espíritos, não tendo corpo, comprovar sua individualidade e distinguir-se uns dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam sua individualidade pelo perispírito, que os torna distinguíveis dos outros, como faz entre os homens. Quer dizer, da mesma forma que nós temos o nosso corpo físico, que nos distingue um dos outros, quando desencarnamos,
o nosso corpo perispiritual, que é o nosso verdadeiro corpo, que é o que deu forma a esse corpo físico, continua. Então, daqui a pouquinho, se eu chegar no plano espiritual, eu vou ver os espíritos que eu conheci aqui na Terra, como eu via eles aqui antes, como vão me ver também da mesma forma que me viam aqui antes. Não muda nada, eu saio do meu corpo físico, mas o meu corpo perispiritual, que é o meu verdadeiro corpo, se mantém. E é ele que dá essa individualidade para mim, é o meu perispírito que mostra quem eu sou. Esse é o meu verdadeiro corpo, que vive e fica comigo. Os espíritos que reconhece por terem coabitado a terra, o filho reconhece o pai, o amigo reconhece seu amigo, quer dizer, daqui a pouquinho, quando eu desencarnar, chegar no plano espiritual, vou me encontrar com a mamãe, eu vou reconhecer a mamãe, vou reconhecer o papai, meus pais vão me reconhecer? Essa é a pergunta. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado na terra? Os filhos reconhecem o pai, o amigo reconhece o seu amigo? Perfeitamente. E assim de geração em geração. Quer dizer, vamos se conhecer normalmente, não muda nada. A morte não opera milagre em nossa vida, ela só nos tira do corpo físico, mas tudo continua sendo o mesmo. Porém, o corpo físico fica, e o molde do corpo físico, que é o nosso verdadeiro corpo perispiritual, continua. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Como é que se reconhece? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a de todos os amigos e todos os inimigos, aí vemos a passagem deles e a vida corporal a outras. Quer dizer, a mesma coisa que acontece quando você leva muito tempo a encontrar uma pessoa, um amigo do passado, e quando você se encontra, vocês começam a conversar, a bater papo, e começam a lembrar de tudo que vocês passaram junto. A mesma coisa vai acontecer. Vou estar no plano espiritual, vou me lembrar como meu amigo, meu pai, minha mãe, quem quer que seja, das vidas todas que tivemos juntos, se for preciso, do que passamos junto. Tudo vai acontecendo gradativamente à proporção que a gente vai conversando, que a gente vai batendo papo, vai lembrando de uma coisa e outra, porque tudo está na nossa mente. Muitas das vezes nós encontramos com alguém que conhece a gente, que a gente se conheceu no passado, mas que a gente não lembra. E aí a pessoa começa, mas eu sou fulano, você lembra daquela época, você lembra disso, lembra do meu pai era fulano, meu pai fazia isso. Aí ele vai mexendo com a sua mente, daí um pouco você está lembrando de tudo que ocorreu nesse passado junto dessa pessoa. Por que isso? Porque está gravado em nossa mente. Basta as lembranças chegarem, basta um encontro que tudo começa a se destrambelhar, tudo começa a aparecer. Então, nada fica oculto no plano espiritual. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Quer dizer, assim que desencarna, a gente vê de imediato nossos parentes, nossos amigos que viveram com a gente na Terra. Imediatamente, ainda que não é bem o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ele se reconheça a si mesmo e alige o véu material. Quer dizer, ele precisa de um tempo para ele se refazer no mundo espiritual e daí começar a volver-se tudo ao seu redor. Porém, quanto mais evoluído, menos tempo é esse. Muitas das vezes, de acordo com a sua evolução, você já desencarna com afazeres em sequência, né? Então, é bom a gente sempre lembrar disto. No livro Senzala, né, tem a história do tio Henrique,
né, que eles ainda estavam no rio afogando o corpo dele, ele já estava chegando no plano espiritual para uma reunião que ele tinha compromissado com ela desde a noite anterior. Então é muito bom a gente lembrar que tudo isso está vinculado ao nosso apego às coisas terrenas, está vinculado ao nosso crescimento moral, ao nosso crescimento espiritual. Como é acolhida a alma no seu regresso no mundo dos espíritos? Como somos recebidos no mundo dos espíritos? A do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Vamos dizer assim, que na nossa cidade nós temos um ser que é fantástico. E ele foi embora, ficou muito tempo fora. Um dia ele volta. Todo mundo quer vê-lo, quer falar com ele, todo mundo procura ele, todo mundo se cumprimenta, agrada, né? Fica feliz com a presença dele. Mas digamos que tenha sido um péssimo exemplo de pessoa, uma pessoa muito má, muito ruim. Foi embora, sumiu também. Depois ele volta. Alguém procura ele? Alguém quer saber dele? É mais ou menos uma coisa dessa natureza. Ó, a do mal como ser desprezível, quer dizer, é ignorado, né? Que sentimento desperta no espírito impuro a chegada entre os outros espíritos mal? Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mal? Quer dizer, você chegou no plano espiritual se encontrando direto com espíritos maus. Da sua laia, né, vamos dizer assim, usando esse termo. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e aprivados também da infinita ventura, qual na terra se trata entre os seus iguais. Quer dizer, os maus ficam felizes quando chega alguns dos maus para junto deles, para somar, né? Para aumentar a quantidade, né? Quanto maior o número deles, parece que eles pensam que mais força eles têm, né? Então, ficam felizes e fazem festa, porque chegou um ser ruim entre os ruins, e aí é diferente.